com alegria e com as bênçãos de Deus, nosso Pai Criador, com as luzes do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, aqui novamente nos encontramos diretamente do estúdio da TV Primer, também conhecido como TV São José. Eu tenho diariamente às 6h30, pela Rádio Guarujá de Florianópolis, mensagem de vida, otimismo e esperança, que é o mesmo que a gente faz aqui também, a mensagem também, mas a rádio, hoje em dia, pela internet, vai pelo mundo todo. Esse programa atinge mais a grande Florianópolis. Então, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, levando essa mensagem de vida, otimismo e esperança para todas aquelas pessoas que neste momento, todos telespectadoras e telespectadores, que estão em sintonia conosco neste momento, como já durante muitos e muitos anos. Eu tenho dito, é uma alegria para todos nós, um novo dia que Deus nos vai concedendo. Quanto é importante a vida, e também com saúde e com a nossa família. E, então, eu gosto de acentuar isso e devemos agradecer sempre aquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. E se nós olharmos quantas pessoas que nesse momento estão enfermas, nas centenas e centenas de hospitais de Santa Catarina, nos lares, nas maternidades. Quantos que neste momento partiram ontem ou essa noite desta vida para a eternidade, estão sendo velados especialmente nos oratórios, nas capelas mortuárias, nos crematórios, e muitos com a encomendação, ou seja, com a oração de um sacerdote, de um diácono, do ministro extraordinário da esperança, ministro da palavra, fazendo a oração, pedindo a Deus pelo eterno descanso desta pessoa que partiu desta vida para outra. Algumas pessoas já na idade bem avançada, mas quantas e quantas pessoas bem jovens, ou até casais, assim, e quantos que morreram de um momento para outro. Se nós lermos Jó, por exemplo, onde está bem claro o capítulo 7, versículo 7, onde diz, e toda a vida do ser humano é um sopro. E ainda também no livro de Jó, capítulo 7, versículo 16, onde nós lemos os dias dos seres humanos, ou seja, de qualquer ser humano, são igualmente um sopro. O que quer dizer um sopro? Também na Bíblia Sagrada nos diz que Deus criou o ser humano e soprou, deu um sopro. O que é o sopro? É sinal de vida. Me lembro agora quando, há muitos anos atrás, uma família vinha lá do sul do estado, iam para a primeira comunhão de um parente, agora não me lembro bem se era para Joinville ou para Blumenau. E acontece que o motorista, talvez com sono, porque era cedinho e tal, e não sei o que houve e tal, talvez sono,
e ele se descontrolou e houve então um desastre. Ali mesmo bateu numa árvore, numa pedra lá da estrada, e houve uma jovem que a porta se abriu e ela caiu ali no asfalto ainda. E o carro desceu lá, uma ribanceira, aí vieram pessoas, vindo pessoas, e algumas pessoas então diziam um para o outro: vamos atender, vamos socorrer as pessoas que estão ali embaixo, não sei o quê. Essa aqui já está morta. E dizia um outro: ela está morta. Faltava exatamente um sopro, faltava uma respiração, mas ela estava ali ainda com vida. Então chegou um médico e tal, e auscultou e tal, e disse: não, ela tem vida ainda, ela tem vida. E a graça de Deus, ela veio a si, foi levada para o hospital para outros ferimentos, e quando eu soube, então, recuperou completamente a sua saúde após alguns dias num dos hospitais. Então, o sopro de vida, nós devemos também cuidar sempre da nossa vida. Quantas pessoas que, infelizmente, nessas festividades em Santa Catarina, no Brasil, no Carnaval, eu soube, li no jornal ND, 18 pessoas partiram desta vida para outra. E, dizia no jornal, a grande parte, segundo a Polícia Rodoviária Federal, por causa da excessiva velocidade. Outros por causa de ultrapassagem indevidas. Outros, quem sabe, por causa do atendimento no celular. E pior ainda, pessoas que beberam. Mas, então devemos nós também preservar a nossa vida. A vida é uma só. Quantas pessoas que, infelizmente, partiram desta vida para a eternidade. Por quê? Porque exatamente muitos por causa de imprudência de certos motoristas. E o Salmo 144, versículo 4, nos diz exatamente que a nossa vida pode partir desta vida para a eternidade. Então, por isso, eu gosto sempre de agradecer a Deus todos os dias, especialmente ao despertar. Eu sempre me coloco, cada novo dia, sob o olhar, sob a proteção da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde. Quanto isso é importante. Mas, às vezes, há uma outra pessoa que pergunta-me, já me interrogaram: Padre Pedro, por que o senhor, no começo do seu programa, seja na rádio, seja na TV, o senhor invoca a proteção do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado? Tem um sentido muito profundo. O Senhor dos Passos, porque o pessoal da grande Florianópolis tem uma grande devoção ao Senhor Jesus Passos, como eu também. E o Senhor Jesus Passos é o mesmo Cristo Jesus que deu a vida por nosso amor no alto da cruz. E também ele nos fala de quê? Do sofrimento que todos nós passamos por esta vida. E a ressurreição do Cristo Jesus, pelo nosso otimismo, pelo não desânimo, pela perseverança no caminho do bem. E, então, exatamente aqui, eu quero sempre unir, essa também é a vontade de Cristo Jesus, o sofrimento, as lutas, os trabalhos, os estudos,
toda a nossa vida que vai passando por sofrimentos, uns dias mais, outro dia menos, mas também devemos sempre olhar para o Cristo Jesus ressuscitado. Aquilo que nós lemos no livro de Jó, se vocês abrirem o livro de Jó, capítulo 2, versículo 10, o que é que nos diz a palavra tão clara do livro de Jó? Diz exatamente: se nós aceitamos as alegrias, os divertimentos, a saúde, todos os bens como que provindos da parte de Deus, porque não sabermos também aceitar se nós aceitamos as alegrias provindas da parte de Deus, porque não aceitarmos também os sofrimentos, as tristezas, os problemas, as dificuldades, ou mesmo a enfermidade de parentes nossos. Porque a nossa vida sempre está entremeada, está misturada com o quê? Com as situações as mais diversas. Alegrias, mas também problemas, sofrimentos. Eu sempre gosto de dizer que a nossa vida é comparável com a natureza. Imagina, a natureza não é todo dia firmamento azul, firmamento azul. Tem também dias de nuvens, tem também dias há borrascas, há tempestades. E, então, também nesse programa, como já fiz mais uma vez, celebrando Santas Missas, nesse final de semana, e também já no meu programa de rádio, vamos nos unir a todos os sofrimentos de mais de 100 pessoas nas inundações lá de Juiz de Fora e de Embu, no estado de Minas Gerais, dias de chuva, a semana passada, e inundações, e também desbarrancamentos, que levou muitas pessoas também para a eternidade. Então, são mais ou menos um pouco mais de 100, quanto me consta, de pessoas que faleceram e outros desaparecidas, que talvez também vão ser os corpos, cadáveres, talvez ainda sejam encontrados. Então, a nossa vida é como um sopro. Um sopro, enquanto nós respiramos, é sinal que estamos vivos. Aliás, em falar de sopro, porque todos que me acompanham nesses anos todos sabem que o meu programa não é somente algo espiritual. Eu atinjo todos os setores. Aqui já falei sobre essa problemática da próstata, que atinge os homens. E também já falei aqui, e vou retornar futuramente, li ontem, sobre as glândulas mamárias, sobre os seios, e onde a doutora Irvana, há um tempo atrás que eu li, onde ela dizia que muitas senhoras poderiam estar vivas se tivessem consultado o médico anteriormente, mas muito, porque o câncer também tem disso, o CA tem disso. Não se manifesta com muitas dores no começo, mas vai devagarzinho, penetrando e tal, e quando a pessoa vê, muitas vezes, já não tem mais condição de ser recuperada. Então, eu também falo sobre isso também. E outra questão, eu até fiz uma pequena síntese, a diabetes. Aí, um artigo que eu li bastante, até grande, a diabetes mellitus,
e onde diz é uma das doenças crônicas mais acentuadas em todo o mundo e atinge milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora. E no ano 2015, 37 milhões de adultos no mundo foram atingidas pela diabetes. Ou seja, uma pessoa em cada 10 pessoas tem a diabetes. E ainda, e a previsão para o ano 2030, 643 milhões de pessoas atingidas com diabetes. E no Brasil, 10,2%. Infelizmente sofrem. São 16 milhões no Brasil. E o Brasil, infelizmente, está no 10º lugar entre todas as nações do mundo com pessoas atingidas com essa doença, diabetes. E mais ainda, as pessoas de 65 anos mais, de cada 4 pessoas adultas, uma está atingida pela diabetes. Mas uma das causas é a obesidade. Pessoas muito fortes, muito gordas, vamos usar essa palavra. Eu não gosto de usar muito essa palavra gorda. Eu digo, é uma pessoa forte, mas aqui no caso, olha, 45%, segundo os médicos. Eu procuro sempre também me atualizar na cultura e estar por dentro de todas as situações do mundo, como agora, infelizmente, essa guerra terrível, Israel e Estados Unidos, lá, tal, né? Mas por quê? Porque provocaram lá e atingiram países que, então, agora, as Nações Unidas e Israel, enfim, há pessoas que estão bem por dentro desta situação. E o Papa Leão XIV foi muito feliz. Ele, desde 1800, dia 3 de dezembro de 1844, quando na cidade de Valls, na França, os padres jesuítas fundaram o apostolado da oração. Desde então, 1844, os papas, numa série ininterrupta, cada mês coloca para os membros do apostolado da oração uma intenção especial para a qual o Papa pede para que todos os membros do apostolado da oração, naquele mês, rezem nesta intenção. E todas as demais pessoas que desejaram, porque sempre é uma intenção positiva para o bem de toda a humanidade. E agora vejam, por exemplo, para este mês, vejam, o Papa parece, eu dizia ainda hoje, ontem, aliás, digo melhor, o Papa talvez foi inspirado pelo Espírito Santo, porque essa intenção, ele, em geral, coloca um mês antes, ou 20 dias antes, para que possa espalhar-se pelo mundo inteiro, membros do apostolado da oração. São mais ou menos uns 45, 46 milhões de membros do apostolado da oração. Na nossa arquidiocese, por exemplo, são mais de 16.500 membros do apostolado da oração que rezam diariamente o oferecimento
eu vos ofereço ao Sagrado Coração de Jesus os meus trabalhos, minhas lutas, meus estudos, minha enfermidade, minhas alegrias, tudo que eu tenho, eu vos ofereço. Tudo isso serve para a santificação da pessoa e tem um merecimento de eternidade. E, então, nesse mês, para o mês de março, a intenção é o Papa referindo-se ao desarmamento das armas e rezando pela paz, onde ele também se refere na situação nuclear. Essa situação, eu disse essa semana passada ainda, o povo, infelizmente, há muitos presidentes ou monarcas ou rainhas de nações que estão brincando com a nossa natureza, com toda a situação nuclear. Infelizmente podem, e a bomba de hidrogênio, que tem uma potência muito maior do que a bomba atômica. Então, vejam só a intenção para esse mês, onde o Papa reza para que todos nós procuremos, então, especialmente, vamos aqui tomar a intenção para este mês de março, onde o Papa então diz, rezemos, pede exatamente pelo desarmamento e pela paz. Rezemos para que as nações, ou seja, os presidentes, os primeiros ministros, então, para que as nações avancem em direção a um desarmamento efetivo, a um desarmamento real. Não basta somente os presidentes se reunirem e falar sobre desarmamento e continua quase tudo o mesmo. Então aqui diz exatamente um desarmamento efetivo, um desarmamento que realmente aconteça e especialmente, veja só, o desarmamento nuclear, aquilo que eu disse há um minuto antes. Estão brincando com a nossa natureza, estão brincando com a vida dos seres humanos e mesmo destruindo. E nós sabemos o mal que aconteceu lá em Chernobyl, há uns 10, 12 anos atrás. Ainda hoje há pessoas sofrendo as consequências. Ainda uma outra pessoa que da última guerra, da guerra, por exemplo, das bombas, 2 bombas atômicas que foram lançadas em Nagasaki e Hiroshima. Quantas pessoas que morreram e quantas outras que sofreram com as consequências. E um outro ainda hoje está com vida, mas uma vida passiva muitas vezes. Consequência exatamente a questão aqui, como diz o Papa, então, é que avance no desarmamento efetivo, que realmente aconteça, e especialmente o desarmamento nuclear. E o Irã lá são 90 e poucos milhões de seres humanos, e que agora quantos deles, inclusive, Khomeini, lá o presidente, que já substituíram com outro senhor que então está coordenando essa questão. E rezemos para que aconteça a quanto antes a paz. Imaginemos quantos bilhões de dólares ou de euros que são jogados por causa do ódio,
da guerra. Não é esta a vontade de Deus. Deus nos criou para nós sermos felizes. E o que que Deus disse no início lá da humanidade? Eu sou o vosso Deus. E vós sois o meu povo. Eu defenderei vocês contra os inimigos, mas observe os meus mandamentos, as prescrições, e igualmente a mensagem do meu Filho, que veio ao nosso encontro. Mas quantas vezes, e diz Deus também disse, amar a Deus acima de tudo e amar os nossos semelhantes. E nem sempre está acontecendo amar os nossos semelhantes. Há pessoas se odiando lá. E exatamente o que Cristo Jesus disse, está bem claro em São João, capítulo 15, versículo 17, antes de ascender, antes de retornar ao Pai eterno, Cristo disse, o que eu vos peço, não é um conselho, mas é uma ordem. O que eu vos peço, que vos ameis uns aos outros. E é isso que Deus também pediu, amar a Deus acima de todas as coisas e amar os nossos semelhantes. Bem, mas então, procuremos continuar sempre na nossa caminhada por esta vida, lutando, nos esforçando para vivermos, especialmente estamos agora num tempo da Quaresma, tempo de que nós devemos procurar dar mais valor ao nosso espírito, à nossa alma imortal, porque é isso que nós levaremos um dia para a eternidade. Que não aconteça como mais pessoas nos hospitais. Padre Pedro, eu estou com as mãos bastante vazias, o que é que recompensa que Deus vai me dar? Eu passei por essa vida me preocupando demais com as riquezas, amontoando, e quantas vezes pessoas que vão amontoando dinheiro e mais dinheiro, riqueza e mais riqueza, apartamento mais apartamento, casa mais casa, e o que acontece? Depois os filhos brigando entre si na herança. Eu tenho diversos casos, eu que atendi milhares de enfermos nos hospitais de Florianópolis, mas mesmo outra cidade. É uma tristeza, muitas vezes, que nós estamos já terminando o nosso programa. Hoje, terça-feira, rezemos ao nosso amigo Anjo da Guarda, que continue sempre a nos abençoar, a nos proteger. Quantas vezes você motorista, dessa eu me escapei daquele doido motorista que veio em cima de mim e tal. Será que foi você que escapou? Claro. Por quê? Porque o anjo da guarda, talvez Nossa Senhora da Boa Viagem, talvez São Cristóvão, o patrono motorista, porque você rezou antes de fazer a viagem. Eu mesmo que venho aqui, não é muito distante, em 8 ou 10 minutos estou aqui, mas eu saio de casa, rezo, não sei, pode ser que venha um motorista embriagado contra mim, quantas vezes tem pessoas inocentes que assim morreram. Então rezemos, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me governe, me guarde. Amém. E os santos e santas que celebramos hoje, então, que nos conserve, nos proteja, saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora, nossa prece em favor dos enfermos e com a bênção em favor dos doentes, a bênção da água. Algumas pessoas ainda perguntam, Padre Pedro, onde é que eu posso encontrar? Eu estou voltando agora da praia, estou voltando agora das férias. Olha, que eu sei, tem alguns exemplares na entrada da catedral, tem pessoal lá, parece que tem na paróquia, na Secretaria de Coqueiros,
e também em Campinas, esse calendário maravilhoso. E agora a bênção, e continuemos vivendo a nossa quaresma numa maior intensidade de oração, de caridade em favor dos nossos semelhantes, e também a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomem com muita fé e devoção essa água, ele fará um grande bem.